Olá, amigos, olá, amigas, bom dia aí para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Momento Kardec, aqui realizado pelo canal Roteiro Espírita, com transmissão da TV7. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que bom tê-los e tê-las aqui conosco. Volte mais vezes e quantas vezes você assim o desejar. Para você que está nos acompanhando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, obrigado também pela sua presença, pela sua confiança, pela sua participação aqui conosco. E para você que já nos acompanha todos os dias, no mesmo horário, todas as atividades, vai aí o nosso abraço fraterno e amigo e querido pela confiança e pela participação aqui conosco. É sempre bom estarmos participando desses momentos de interação, de reflexão, de aprendizado aqui pelo canal Roteiro Espírita TV7. Hoje, dia 6/8/2023, precisamente às 8h03. É muito bom estarmos juntos nesta manhã de domingo, que os termômetros marcam 24, 28 graus de muita alegria, de muita felicidade, muita paz, muitos sorrisos, encontros e reencontros felizes. Sendo assim, para você que está aqui conosco e para todos nós, vai aí o nosso feliz bom dia aí para você, de luz e paz para todos nós. Mas deixa eu dar também aqui o meu bom dia, meu feliz aniversário para os aniversariantes de hoje, a começar por Kellen Flávia Pinto, nos seus 46 anos. Deus te abençoe, menina Flávia. Tudo de bom, tudo de melhor para você. Kellen Flávia Pinto, feliz aniversário. Também para Jane Negrão. Bom dia, bom dia, bom dia, menina Jane. Tudo de bom e tudo de melhor para você. Felicidade, luz e paz no seu coração nesta linda manhã de domingão. Que seja um domingo recheado de muita alegria, de muita felicidade na sua vida. Para a Ame Bahia, 29 aninhos, que bom! Feliz aniversário para a Associação Médico Espírita da Bahia, a Ame Bahia, 29 aninhos. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, a todos os trabalhadores dessa instituição colaborativa na divulgação da doutrina espírita dentro dos meios científicos e acadêmicos da ciência médica. E para seguir, Márcia Regina Souza, 60 anos. Bom dia, bom dia, bom dia, Marcinha, lá do Porto da Alegria e também lá da Casa do Caminho. Essa eu conheço bem, Márcia Regia Souza, uma cantora refinadíssima. Muito bom ouvi-la. Que Deus te abençoe, minha amiga, que Deus te proteja, luz e paz para você, felicidade, tudo de bom. E encerrando com você, Márcia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você, para a Ame, para a Jane e para a Kellen Flávia Pinto. Para todas, feliz aniversário, que Deus abençoe, que Deus as proteja. E também para você, do Iapoca ao Chuí, do leste ao oeste, do norte ao sul, nossa felicidade, nosso abraço, nosso carinho pela sua passagem natalícia aqui conosco. Nós vamos então orar para todos eles e para todos nós que aqui nos encontramos. Deixa eu botar aqui a música
nos preparando para tal, certo? Vou pegar aqui uma mensagem que eu vou ler, que diz assim: cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão, atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Essa mensagem me fez lembrar o trabalho que ontem nós fizemos na nossa live, 19 horas, que o tema foi: se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe a outra. Tem tudo a ver com esse tema. E para você que não assistiu, se desejar, entra aqui no canal, na playlist palestras, no canal Roteiro Espírita, que vocês vão acessar e ter aí, tá bom? Vamos orar? Elevando o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele bênçãos de paz, de luz, para esta linda manhã desse novo dia que está iniciando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos fortalecendo na fé, na confiança em Deus, para que o trabalho transcorra em clima de paz, para que tenhamos uma semana de bênçãos de luz, na qual exercitaremos mais o perdão, a caridade, a outra face, procuraremos implantar o reino de Deus entre nós. Abençoa, Senhor, a todos os que aqui já se encontram, os que virão depois, em outros momentos, igualmente os que nunca virão. Que Deus possa preencher o nosso dia com bênçãos de luz e trabalho no bem. E assim, te pedimos permissão para iniciarmos o encontro desta manhã, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, para você que está chegando agora, durante a prece, durante a leitura, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Hoje, domingão, do dia 6/8, nós vamos para o nosso Momento Kardec, estudar, como temos feito há 31 semanas, o livro Céu e Inferno. E hoje, especificamente, dando continuidade, vou até aqui já colocar aqui para a gente ver, dando continuidade a essa discussão. Cadê eu? Ah, estou aqui. A essa discussão, nós vamos trabalhar no item, no capítulo 8, é 8? Acho que é, capítulo 8, deixa eu pegar aqui. Nós vamos trabalhar exatamente os demônios. Só para vocês verem, capítulo 9, primeira parte, os demônios. Nós começamos na semana passada, a origem das crenças dos demônios, vimos toda ela, e agora, dentro desse tema que está aqui, nós temos origens da crença nos demônios, os demônios segundo a igreja, que é o que nós vamos ver hoje, e os demônios segundo o Espiritismo. Lembrando que esse item que nós vamos começar hoje é muito longo e provavelmente nós não veremos todo ele hoje, até porque hoje, provavelmente, por uma necessidade superior, nós vamos reduzir um pouquinho o tempo, ok? Peço desculpas, mas ainda estamos ajustando questão de horário, de dia, então ainda está meio assim complicador. Mas dá para a gente fazer aqui uma boa discussão. Como é que pensa, o que é que diz a igreja a respeito dos demônios? Porque na semana passada nós falamos sobre a origem da crença nos demônios, ou dos demônios. De onde é que surge?
tá? E foi muito legal essa discussão. E hoje nós vamos ver, então, o que diz a igreja a esse respeito. É um texto longo, mas que eu acredito que em 2 semanas a gente consiga fechá-lo, ok? Então vamos lá. Começa dizendo assim, no item 7 do livro Céu e Inferno, no capítulo 9. Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo a igreja, a personificação alegórica do mal, mas uma entidade real praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. E aqui nós vemos essa dualidade ou esse duelo entre o bem e o mal. Porque, segundo a igreja tradicional, Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo ela, uma personificação alegórica do mal, uma entidade, uma imaginação. Ele é uma própria identidade real, que te respira, tem corpo, que pensa, que anda, que maquina, praticando exclusivamente o mal e para toda a eternidade no mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Então, por aí a gente percebe essa dualidade, esse conflito, desde o início dos tempos. Tá? Tomemo-lo, pois, tal qual nolo representaram, o representam. Satanás existe de toda a eternidade, como Deus, ou ser-lhe-á posterior? Olha que pergunta interessante nos faz Kardec para começarmos a pensar nessa figura que ainda hoje, porque em todos os tempos da cristandade na Terra, ouviu-se falar dos demônios, tanto é que há uma passagem em que o próprio demônio tenta iludir Jesus, tenta fazer com que Jesus ceda o seu poder, a sua hierarquia para ele, reconhecendo nele uma força superior, negando a Deus para aceitá-lo. Imagine a loucura. Em todas as épocas, ouvimos falar desta representação viva a respeito dos demônios, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nas escrituras mais sagradas e antigas, há essa referência dessa personagem na história da humanidade. Aí Kardec traz assim: tomemo-lo, pois, qual nolo representam. Satanás existe de toda a eternidade como Deus, ou ser-lhe-á posterior? Existindo de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Então, tem um Deus do mal e um Deus do bem. Esse Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um outro Deus, que é o Deus do mal, Satanás. Mas se lhe for posterior, nesse caso, passa a ser uma criatura de Deus. Porque, repare, vou até aparecer. Vamos pensar um pouquinho nessa perspectiva. Ou ambos foram criados, Deus e o demônio, Satanás, ou então foi uma criação posterior. Na primeira hipótese, ele é incriado, tal como Deus. Temos dois deuses. Mas se é posterior depois de Deus, pressupõe que alguém o criou. O que nos leva a crer, pelo bom senso, que foi Deus. Porque tudo que existe no universo, todos os filhos de Deus, foram criados por ele. A gente vai tentar pensar aqui, é o que Kardec vai nos propor, dentro dessas duas possibilidades. Mas sigamos. Continua o texto.
Nesse caso, passa a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal por incapaz de fazer o bem, e tampouco de arrepender-se. Deus teria criado um ser voltado exclusiva e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria contudo de uma das suas criaturas, e nem por isso deixará Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres mal chamados demônios. Percebem? A incongruência que existe nessa linha de pensamento e de raciocínio. Como podemos imaginar Deus soberanamente justo e bom ter criado, dentre das espécies, alguém, um ser eternamente mau, propenso à maldade, no quilate como Satanás? E mesmo que Deus não tenha criado o mal propriamente dito, mas como diz o texto, Deus deixa de ser profundamente bom, porque ele vai ser eternamente mal, o demônio, o Satanás. Além de ter criado também uma série de demônios, porque Satanás é o chefe dos demônios. Tal foi por muito tempo a crença nesse sentido. Hoje dizem, Deus é a bondade e santidade por excelência. Não os havia criado, perversos e maus. A mão paternal, que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados, as qualidades eminentíssimas de sua natureza, juntara as liberalidades da sua graça. Em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade, subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes. Ele, ou eles, tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles podiam ter até alcançado a confirmação de justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Ou seja, os demônios voltaram-se contra o próprio Pai, Deus. Não foram criados por Deus, hoje é a ideia, mas no decorrer da caminhada deles, que deveriam atingir a condição de arcanjos, serafins, de espíritos puros, resolveram lá se rebelar contra Deus. E aí começa toda a sua história. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que atos de adoração de fé recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nos dizem positivamente, mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. Não reconheceram, não ajudaram. Talvez estes quisessem ser qual ou quais fora Jesus. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens senão na previsão de sua encarnação e méritos. Pois não há proposição alguma entre a obra dos espíritos
eminentes e a recompensa, que é o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunir-se à sua pessoa os dois extremos, associando a divindade às naturezas ou do anjo ou do homem, e preferiu então a natureza humana. Esse plano, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem-deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre, e para todo sempre no céu. Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mistério profundo. Humilhante para espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos desta glória. Um mediador entre Deus e eles, que injúria a sua dignidade e a preferência espontânea pela natureza humana, que injustiça, que afronta aos seus direitos. O parágrafo é um pouco extenso, longo, mas dá para a gente perceber esse conflito que existira, supostamente, dentro dos dogmas da igreja, entre Deus e esses espíritos que se rebelaram em relação à vontade de Deus para se submeterem à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não viram nele esse dito Filho de Deus, esse espírito mais superior. Isso me faz lembrar, me veio aqui a imagem, aparecer aqui um pouquinho, com aquela situação dentro de uma organização, dentro de uma empresa, em que o chefe, o bambambam, o dono da empresa, o presidente, resolve escolher dentre os seus colaboradores, funcionários, um que iria representá-lo em relação aos demais. E este, o escolhido, seria esta ponte entre os outros subordinados e o próprio chefe. Entretanto, todavia, um grupo de trabalhadores desta organização rebelaram-se contra a vontade do próprio dono da empresa. E aí começaram a criar uma série de injunções, de situações, que a gente chamaria de uma gerência paralela, de motins, de movimentos internos, na tentativa de aliciar outros, trazendo comentários, situações que não correspondessem à verdade, ou criando dificuldade para a execução do trabalho, por não aceitar ou aceitarem a decisão do chefe maior. A coisa se deu, dentro dessa perspectiva teológica, mais ou menos assim como se dá em muitos casos dentro dessas empresas que nós conhecemos, ou nas quais nós trabalhamos. Porque enquanto está todo mundo ali no pé de igualdade, com pares, tudo é irmão, tudo é colega, tudo é amigo, parceiro. Todos vão ao happy hour. Saem juntos, brigam, comem espetinho de quê? Sei lá, de gato, alguma coisa assim, sabe? Depois que um deles sobe, os outros se tornam inimigos, adversários.
já começa a cochichar, falar mal, isso aqui. E tem um grupo mais resistente que promove as chamadas greves, motins e por aí vai, discórdias. No caso humano, o chefe pode demitir todos eles. Ou, no caso humano, os rebelados podem matar o chefe. Ou melhor, matar o escolhido. Diferentemente no que diz respeito à divindade. Mas sigamos. Ver se a gente consegue avançar ao máximo. Aí ele vai. E chegarão eles a ver esta humanidade que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus, em trono resplandecentes, consentirão, enfim, que ela ofereça a Deus eternamente a homenagem da sua adoração? São questionamentos que Kardec nos faz para a gente entender essa dinâmica. Aí ele ainda traz uma terceira criatura do inferno. Lúcifer é a terça parte dos anjos. Não, perdão. Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho, os rebelados. São Miguel e com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado à salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: sou eu quem ao céu subirá. Fixarei residência acima dos astros. Sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos francos de Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, uma direção paralela, conforme trouxemos. Uma ingerência de poder. É como hoje acontece muito, né? Que existem em determinados países uma espécie de governo paralelo. Existe aquele que é eleito pela soberania do povo, e existe aqueles outros que tentam se infiltrar dentro do poder para que, em uma articulação com os rebelados, fazer essa gestão paralela. E aí diz: os que de tais sentimentos partilharam, acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, e partidários houve em todas as hierarquias. A multidão, contudo, não os preserva do castigo. Eis aí uma ideia geral e aligerada de como a coisa funcionava, como ainda hoje provavelmente funciona. No ponto 9, esta doutrina suscita várias objeções. Ou seja, acreditar em tudo isso que nós acabamos de ler vai suscitar várias objeções. Vamos ver algumas delas. Primeiro, se Satanás e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença se encontravam. O que é interessante em Kardec é que, vai aparecer, ele nos faz pensar. Ele traz seu
suas reflexões, seus apontamentos e deixa para que nós mesmos nos interroguemos, nos perguntemos: tem sentido isso? Eu ter decaído? Eu sou perfeito e virei imperfeito? Como acontece na mitologia grega? Que os deuses se tornam homens, semideuses? Como é que fica isso? Mas seguindo, vão pensando. Então ele vai, e eu vou repetir a pergunta. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença se encontravam? Ainda se tivessem logrado uma tal eminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber uma triste ou um triste retrocesso, uma queda? Não, porém, do modo porque nos apresentam, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é esta: Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favoreça com todos os dons, mas enganou-se logo, segundo a igreja, Deus não é infalível. Porque pensar dentro dessa estrutura aparentemente lógica, Deus é infalível ou não é infalível. Ele é falível. Porque em algum momento ele errou a tal ponto de colocar em jogo a sua própria hierarquia. Percebe? É como esse mesmo dono, vamos pensar juntos, tentando aqui fazer paralelos. É como se esse mesmo dono que elegeu aquele funcionário para ser o seu representante descobrisse 1 ano depois, 6 meses depois, que este outro estava o traindo, corrompendo, roubando, estava saqueando, criando uma série de prejuízos para a empresa, retirando da empresa recursos financeiros, materiais. Então, esse chefe, o chefão, não pensou muito direito quando escolheu aquele para ser aquele que seria o seu braço direito. Ponto. Não é verdade? Então, esse chefe não é infalível. Humanamente, isso é possível. A gente erra muitas vezes, como já vimos, fatos como esse que aqui está sendo paralelamente pensado. Logo, Deus seria a semelhança desse chefe, dessa empresa. Humanamente, beleza. Aceitável, apesar de injusto, mas quando a gente pensa em Deus, fica meio difícil até de aceitar isso como uma verdade, né? Em que pese que muitos acreditam ainda hoje. Pois que nem a igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática, quase certa, a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo. Toda a briga do panteão, do céu, por conta disso. Não aceitaram Jesus. Por isso que fizeram de tudo para matá-lo, utilizando das autoridades de então para perpetrar o equívoco, o crime. Que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena em tão ocorrente? A que fonte recorreram para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? Outra pergunta.
Aí ele vai com a tese. De duas, uma. Ou a cena é verdadeira ou não é verdadeira. No primeiro caso, não havendo dúvida, porque a igreja não resolveu a questão. Vou repetir, porque é uma pergunta. Das duas, uma. Ou a cena é verdadeira ou ela não é. Vamos considerar a primeira hipótese, é verdadeira. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma que é verdadeira, por que a igreja não resolve a questão? Eles têm lá seus decretos, encíclicas. Por que não resolve a questão? Se a igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece, italicamente certa, claro, não passa de hipótese. E a cena descrita é mero fruto da imaginação. Porque se os próprios papas, cardeais, ministros da igreja não têm como resolver a problemática, para sanear o mal-estar, o equívoco, as dúvidas futuras, é sinal que a imaginação, nem eles têm a capacidade de recriar o que eles próprios criaram. 3. Vamos ver algumas, viu? São muitas hipóteses. As palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável de um arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, para serem pela ciência esclarecidos. Como poderia então dizer que fixaria a residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? Entenderam? Ele traz a tese, depois ele traz a antítese, a partir de um questionamento. A pergunta é: como poderia então dizer que fixaria a residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? Considerando que, de acordo com a palavra de Lúcifer, eles não devem participar quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professados. É sempre, continua Kardec, a velha crença da Terra como centro do universo, do céu como que formado de nuvens, estendendo-se as estrelas, e da limitada região destas que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito. E ele traz aqui várias notas de rodapé, tá vendo? É que a gente não está trabalhando hoje com elas. Mas vocês podem ver aí no livro, é bom vocês estarem acompanhando no livro, viu? A astronomia nos mostra disseminadas ao infinito espaço, sabendo-se, como hoje se sabe, que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas. Preciso fora que a observação partisse da terra, sendo ela, de fato, a morada dos anjos. E continua. Dado, porém, se esta em região superior, inútil fora alçar-se acima das nuvens, emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância, é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência.
E talvez me permita, sem nenhuma crítica ou preconceito, é por isso que eu vou até aparecer, porque eu acho que isso é importante a gente pensar juntos. Quando eu apareço é porque a gente quer pensar juntos, viu? E aí, com todo respeito aos que assim professam, mas é por conta dessa lógica de não querer pensar, de não querer raciocinar, de aceitar tudo como verdade, é que hoje nós encontramos uma infinidade de crentes, no sentido de crer em Deus, de professarem o cristianismo, dizendo que a Bíblia diz, porque está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, pressupõe que deva ser inquestionável, que não pode duvidar. É uma questão de fé. A fé que não é raciocinada, que não é pensada, refletida, observada, torna-se uma fé cega. Muito próprio dos ignorantes no sentido do desconhecimento da lei, da verdade. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar sempre com o discurso de que está escrito na Bíblia. Vivendo de misticismo, de crenças que hoje a própria ciência, no dizer do próprio Kardec, isso naquela época, imagine hoje, são 164 anos depois. Se há 164 anos antes a própria ciência já rebatia esses posicionamentos da igreja, imaginemos 164 anos depois, que o progresso das ciências cresceram assustadoramente. Na época de Kardec, as ciências estavam começando, engateando. Não tinha um quinto ou mais dos equipamentos, dos aparelhos, das problematizações que temos hoje. Se hoje ainda ela é falha, a ciência, imaginemos 164 anos atrás. Mas que já dava mostra de que estava no caminho certo para se chegar àquela verdade possível. Percebe? Isso chama-se lógica. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Deixa eu trazer ele de volta. E aí ele vai para mais uma. Ver se a gente consegue chegar a essa ideia. Eu achei legal isso aqui, ó. A igreja tem caminhado sempre, sempre erradamente. Isso é Kardec, viu? Não levando em conta os progressos da ciência. E é por isso que os padres ficavam aqui, ó, com Kardec. Porque não é questão de crença aqui na doutrina. Porque Kardec diz, porque os espíritos disseram, porque Jesus falou, é porque a lógica nos diz isso. E a lógica tem a ver com capacidade de raciocinar, de bom senso. A gente vai fechar com essa aqui. 10. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem. A escritura e a tradição dominam o céu, o lugar no qual se haviam colocado os anjos, no momento da sua criação.
Deus teve que criar um lugar para abrigar os anjos, os quais foram criados perfeitos. Como não poderia colocá-los no inferno, abriu-se uma ala no céu, criou-se o céu. Mas esse não era o céu dos céus. Ponto. O céu da visão beatifica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis. A santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divindades, pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. Do que precede, se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita. Olha a lógica. Não era tão bom quanto se acreditava serem esses ditos anjos. Encontrava-se em uma escala inferior. Como nós vemos na escala espírita. Vou aparecer também, porque aqui é legal a gente pensar juntos. Na escala espírita, 3 ordens. Em cada ordem, classes. A terceira com 5. A segunda com 4. A primeira com uma só. Dos puros, dos eleitos. Esses anjos bíblicos talvez estivessem na segunda ordem. Até como bons ou sábios, quiçá prudentes. Não estavam na terceira dos imperfeitos. Já estavam na segunda dos bons, mas ainda não tinham alcançado a primeira dos puros. Por isso que eles decaíram. Não decaíram para a terceira, apesar de que biblicamente dá a parecer que foi assim. Mas de classe. Porque a questão é a ordem, não é a classe. Tipo, hoje eu exerço a função dentro da empresa, ainda dentro dessa linha de raciocínio, porque é comum a nossa realidade. Hoje eu estou como diretor da empresa. Beleza. Hipoteticamente. Fiquei lá durante 4, 5 anos. A empresa hoje resolveu me tirar da posição de diretor e me botou como supervisor. Como coordenador. Como acontece muitas vezes. A cada X tempo muda-se a função. Continua funcionário da empresa, continua na hierarquia de direção, mas não tem mais a mesma posição. Tem lógica. É compreensível e aceitável. Mas ainda não era o presidente. Nem vai ser nunca, digamos. Ou pelo menos momentaneamente. Portanto, para a gente fechar, ele ainda vai dizer. Deixa eu me achar primeiro, viu? Pois seja, mas então há manifesta contradição nessa afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos, sublimes que, subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo
fim e idênticos destinos, e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhante aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza, idênticos em categorias, como vimos no paralelo feito, não podiam permanecer em um lugar especial, intacta, subsiste, portanto, a objeção. Ponto. Aí tem sentido, tem lógica. Vou ficar só com mais esse, tá? Item 11. E ainda há uma outra que é semelhante, a mais séria e a mais grave. Isso aí podia ver isso amanhã, né? Mas eu vou fechar hoje. Amanhã não, na próxima semana. Mas vamos ver hoje. Dizem, esse plano, a intervenção do Cristo, concebida desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, portanto, de toda a eternidade que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano à sua própria criação. Desse raciocínio não há fugir, porquanto de outro modo teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível, diz Kardec, para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude e abundância das quais Deus não seria Deus. Trocando por miúdo, porque esse também é um pouco mais complicado. Se der, a gente volta de hoje a 8 com ele. Mas entendamos aqui que Kardec quer mostrar que, se Deus sabia de tudo que iria acontecer e permitiu, é sinal que ele não era tão Deus assim. Se lhe tirasse essa presciência, essa onipotência, onipresença, não seria Deus, porque um dos seus atributos deixaria de existir, conforme vemos no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai trabalhar Deus. Os atributos de Deus: soberanamente bom e justo, onipotente, onisciente, justo, além de outras. Então, assim, conceber, a gente pode até conceber, porque pode ser um exercício, como é que chamaria? Um exercício mental. Mas aceitar isso como uma verdade vai além de uma divagação mental. E são muitos que aceitam sem discutir qualquer um desses pontos. E tem outros mais absurdos do que estes que nós apresentamos, a partir do que Kardec nos traz. Mas isso a gente vai ver de hoje a 8. Beleza? Então eu quero agradecer a todos, a todas, e vamos pensar um pouquinho sobre essas hipóteses. Vamos refletir a respeito do que está posto, para que a gente de novo não se equivoque quanto os ensinos de Jesus. Acreditar
que tudo que está escrito na Bíblia deve ser aceito sem questionamento, sem logicar, porque foi escrita por Deus, e ainda dizem isso, foi escrita por Deus, como se Deus tivesse mão, dedo e uma caneta para escrever, e tempo para isso. Porque uma Bíblia não se escreve de uma vez só, né? De uma sentada. Se naquele episódio de Moisés com as 10 tábuas levou-se muito tempo, porque ele não subiu e desceu no mesmo dia, na mesma hora. Levou-se dias a fios, só para escrever 10 mandamentos. Imagine para escrever uma Bíblia, a grossura. E naquela letrinha, quantas pedras Deus não deve ter se servido, considerando que os 10 mandamentos foram escritos numa pedra, né? Em duas, na verdade. Imagine quanto tempo e quantas pedras Deus não levou para escrever tudo aquilo. Se tomássemos como verdade, talvez ainda hoje ele estaria escrevendo metade e não ter chegado na metade da Bíblia. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? Na lógica que nós ainda hoje atribuímos às coisas que nos acontecem ao demônio, ao inimigo? Se não, fica aí a proposição para hoje, ainda que seja somente hoje. Porque de hoje a 8 nós vamos retomar essa discussão a partir do item 12. Beleza? Qual é a importância da gente ler um texto como esse e discuti-lo? Para a gente começar a pensar. Doutrina espírita é uma doutrina do pensar, do logicar. E eu vi essa semana uma frase, e parece que foi na quarta-feira aqui no programa da gente, do estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não me recordo mais. Mas eu ouvi alguém dizer algo que até anotei, acho que foi por isso que acho que foi aqui, que dizia assim, foi, agora eu me lembro, foi exatamente com Chico Muniz. Ter dúvida é bom, mas não é bom duvidar. Olha a lógica. Ter dúvida é bom, mas não é bom duvidar. A gente vai começar de hoje a 8 resgatando essa fala de Chico. Agora me lembrem que a minha mente está cada vez mais esquecida. Beleza? Lembrando a vocês que hoje ainda nós teremos várias atividades. Uma delas é às 20 horas nós teremos a nossa parceria com a União Espírita de Guanambi, que vai falar hoje para nós, deixa eu pegar aqui, a morte não é o fim de tudo. Perdão. A morte não é o fim, a vida no mundo espiritual, com Adalberto Passos. Vou repetir. O tema de hoje, 20 horas, com a União Espírita de Guanambi, a morte não é o fim, a vida no mundo espiritual. Com Adalberto Passos, aqui da Bahia. E às 10h30, ao vivo, nós teremos a nossa live, na qual nós vamos estudar a passagem do Evangelho. Tá certo? E eu vou colocar, deixa eu pegar aqui que eu esqueci de dizer para vocês qual que é. Deixa eu pegar aqui. Vai ser o item 8 do capítulo 12.
do amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Nós vamos fazer de amanhã ao vivo até o próximo sábado a leitura todas as noites às 10h30. Item 8, saímos ontem do item 4, vamos pular para o 8 do capítulo 12. Continuamos no capítulo, ok? Então a gente vai ler, refletir, maturar e ver o que esse item 8 do capítulo 12 tem a ver conosco. Hoje ainda nós vamos mandar para vocês, tanto um quanto o outro, card e os links para esses eventos. Beleza? Então, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de domingão, refletindo sobre esta proposição de hoje aqui do Momento Kardec. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, paz e luz para todos nós. Obrigado pela presença, obrigado pela confiança e me perdoe, hoje eu voltaria a ver o chat, mas ainda não vou poder. Então a gente vai ter um pouquinho de paciência, de compreensão, porque eu preciso resolver umas demandas antes de voltar ao trabalho direto com o chat. O importante é que a gente está estudando, está discutindo, mas sintam-se todos abraçados, todas abraçadas, com muitas saudades, mas a gente volta para apresentar essas informações mais claramente para vocês. Beijos, Deus nos abençoe, bom domingão e boa semana para todos nós. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e um feliz dia de domingo.